Existem momentos que dividem nossa vida em duas partes, o antes e o depois. Para mim, essa divisão aconteceu há exatos 4 meses, quando um dia, aparentemente comum, se transformou em pesadelo. Me chamo Juliana. Nunca fui do tipo que se assusta facilmente, mas aquela noite me mostrou um lado do mundo que eu preferiria não conhecer. Estava começando meu último ano no ensino médio. Aquela sensação mista de alívio por estar na reta final e a ansiedade típica de começo de período. Naquela manhã, tive complicações de saúde que me obrigaram a passar pelo hospital antes da aula, por isso cheguei atrasada. Entrei na sala tentando não chamar atenção, mas logo notei algo diferente. 2 alunos novos sentados ao fundo, olhando em minha direção com uma curiosidade desconfortável. Não era o tipo de olhar de quem simplesmente observa alguém desconhecido, mas algo malicioso, como se compartilhassem um segredo às minhas custas. Enquanto me acomodava na cadeira, consegui ouvir fragmentos da conversa entre Eric e Jonas, os nomes deles, como vim a descobrir depois. Discutiam sem qualquer discrição se eu era um rapaz ou uma moça. Meu visual andrógino, cabelo curto, piercings e roupas largas, geralmente não me incomoda. Me visto assim porque me sinto bem, não para agradar os outros. Porém, o tom de deboche e a crueldade subjacente em seus comentários me atingiram como nunca antes. Eva, minha namorada, estava sentada próxima a eles e ouviu tudo. Durante o intervalo, ela me procurou visivelmente incomodada. Aqueles novatos estavam falando coisas horríveis sobre você, Julie. Não foi apenas sobre sua aparência, foi cruel mesmo. A forma como ela enfatizou aquela palavra fez meu estômago revirar. Tentei minimizar a situação, argumentando que eram apenas adolescentes imaturos querendo se estabelecer na hierarquia social da escola. O dia seguiu seu curso e, quando as aulas terminaram, embarquei no ônibus pensando apenas em chegar em casa e descansar. No ponto final, recebi uma mensagem do meu pai, Marcos. Meu tio-avô, com quem sempre tive uma relação próxima, havia piorado da sua condição, um câncer testicular em estágio avançado, e meu pai iria visitá-lo no hospital. Naquela noite, minha mãe também estaria trabalhando no turno noturno do hospital, e minha irmã Laura passaria a noite no apartamento do namorado. Eu teria a casa só para mim. O caminho entre o ponto de ônibus e minha casa incluía algumas ruas desertas, especialmente após o anoitecer. Geralmente, percorria esse trajeto sem preocupações. Nosso bairro sempre foi relativamente tranquilo. Porém, ao passar por um corredor estreito entre 2 prédios antigos, senti um puxão violento no meu braço. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, me vi pressionada contra uma parede, com Eric, o garoto novo da escola, bloqueando minha passagem. O que veio a seguir me deixou em estado de choque. Ele forçou um beijo nos meus lábios. Fiquei imobilizada, não apenas fisicamente, mas mentalmente, como se meu cérebro se recusasse a processar aquela violação. Não gostou? Perguntou ele com um sorriso perturbador quando finalmente se afastou. Achei que talvez você quisesse saber como é com um homem de verdade. Engoli em seco, balbuciando que estava num relacionamento e que não queria problemas. Tentei manter a voz firme, mas o tremor nas minhas palavras era evidente. Eric me estudou por alguns segundos, como um predador avaliando sua presa, antes de dar um passo para trás. Vou te deixar pensar sobre isso, disse ele com uma tranquilidade assustadora, antes de desaparecer entre as sombras. Meu trajeto para casa foi um borrão. Adrenalina e medo misturavam-se em meu sangue enquanto eu caminhava o mais rápido possível, constantemente olhando por cima do ombro. Ao chegar, tranquei a porta da frente, mas em minha agitação esqueci completamente da janela dos fundos, que geralmente mantinha fechada. Um descuido que me custaria caro. Tentei ligar para Eva, mas ela não atendeu. Tentei para meus pais, mas ambos estavam ocupados. Meu pai no hospital com meu tio, minha mãe em meio ao trabalho.
Não queria preocupá-los com mensagens alarmantes, então apenas enviei textos casuais pedindo que me ligassem quando pudessem. Estava sozinha com meu pânico crescente. As horas se arrastaram. Cada barulho da casa me fazia sobressaltar. Tony, meu porquinho da Índia, parecia sentir minha inquietação e se movimentava nervosamente em sua gaiola. Tentei assistir televisão, comer algo, qualquer coisa para distrair minha mente, mas o rosto de Eric continuava aparecendo em flashes perturbadores. Por volta das 11 da noite, recebi uma ligação do meu pai. Meu tio havia piorado significativamente e os médicos aconselharam a família a estar presente. Minha mãe sairia mais cedo do trabalho para encontrá-lo no hospital. "Você vai ficar bem sozinha?" perguntou meu pai, preocupação em sua voz. Menti, disse que sim. Não queria afastá-los do meu tio em um momento tão crítico. Eventualmente, o cansaço emocional e físico do dia me venceu e adormeci num sono leve e perturbado. Acordei sobressaltada ao ouvir um ruído distinto. Não era o vento, nem Tony em sua gaiola, nem a casa assentando. Era o som inconfundível de passos. Abri os olhos no escuro e vi, recortada contra a luz fraca que entrava pela janela dos fundos, uma silhueta. Eric havia me seguido, descoberto onde eu morava e entrado pela janela que eu negligentemente deixara destrancada. A realização veio acompanhada de um terror paralisante. Antes que pudesse gritar, ele estava sobre mim, uma mão cobrindo minha boca, a outra pressionando algo metálico contra meu pescoço. "Nenhum som", sussurrou ele, "ou isso vai ficar feio." Seus olhos, mesmo na penumbra, refletiam uma mistura de raiva e desejo doentio. Enquanto ele tentava arrancar minhas roupas com movimentos bruscos, lutei contra o impulso de me debater, consciente da pressão da lâmina contra minha pele. O que aconteceu a seguir foi tão inesperado quanto providencial. A porta da frente se abriu. Meus pais, contrariando o que haviam dito, voltaram para casa. Mais tarde, descobri que meu tio havia se estabilizado, e minha mãe insistiu em voltar para casa, dizendo ter um pressentimento ruim. "Juliana", chamou minha mãe do corredor, "estamos em casa." A distração momentânea foi suficiente para que eu conseguisse empurrar Eric, que perdeu o equilíbrio. Aproveitei para gritar com toda a força que tinha. Em segundos, a porta do meu quarto foi aberta, e meu pai, vendo a cena, agiu instintivamente. Arremessou-se contra Eric, derrubando-o no chão. A luta que se seguiu foi breve, mas intensa. Eric era jovem e ágil, mas meu pai, um ex-praticante de judô, conseguiu imobilizá-lo até que minha mãe, já ao telefone com a polícia, chegasse com um cinto para amarrar suas mãos. Os policiais chegaram em menos de 10 minutos. Enquanto eles levavam Eric algemado, permaneci sentada na beira da cama, abraçada à minha mãe, incapaz de processar completamente o que havia acontecido e o que quase aconteceu. Após dar meu depoimento, caí num sono profundo de exaustão. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi tentar contatar Eva. Liguei, mandei mensagens, mas continuava sem resposta. Isso era extremamente fora do comum. Eva sempre respondia, mesmo que demorasse um pouco. Fui à escola, esperando encontrá-la, mas sua cadeira permaneceu vazia. A preocupação crescia a cada hora. Depois da aula, decidi ir até seu apartamento. Sabia que seus pais estavam viajando a trabalho, algo que ela havia mencionado dias antes, e ela deveria estar sozinha em casa. Ao chegar ao prédio, percebi algo errado. A porta principal, que normalmente ficava trancada e exigia um código de acesso, estava entreaberta. Subi as escadas até o 3º andar e encontrei a porta do apartamento também destrancada. Chamei por Eva várias vezes, mas apenas o silêncio respondeu. O que encontrei no quarto dela é algo que me assombra até hoje. Eva estava caída junto à cama, sem vida. Os sinais de luta eram evidentes. Móveis fora do lugar, objetos quebrados.
Mesmo em estado de choque, tive a presença de espírito de não tocar em nada e ligar imediatamente para a polícia. Nos dias que se seguiram, as investigações revelaram a terrível verdade. Eric confessou que ele e Jonas haviam planejado o ataque contra nós duas. A porta principal do prédio de Eva havia sido forçada e Jonas usou um pé de cabra para entrar no apartamento. O motivo? Um pacto perturbador entre os dois, alimentado por uma mistura tóxica de homofobia e misoginia. Os detetives me explicaram, com cuidado para não acrescentar mais trauma, que os dois haviam sido transferidos de outra escola após acusações de comportamento agressivo. Eles escolheram Eva e eu como alvos, depois de descobrirem sobre nosso relacionamento. Para eles era um desafio. Jonas disse à polícia que ambos tinham feito uma aposta sobre quem conseguiria converter uma lésbica primeiro, escalando para violência sexual e, eventualmente, assassinato quando perceberam que seriam identificados. A ficha criminal juvenil de ambos, até então selada, revelou um padrão de comportamento violento e misógino crescente, incluindo invasão de propriedade e perseguição. Haviam sido diagnosticados com transtornos de personalidade, mas nunca receberam tratamento adequado. Hoje, 4 meses após aquele dia, ainda estou tentando reconstruir minha vida. Jonas e Eric estão detidos, aguardando julgamento. A terapia tem me ajudado a processar o trauma, mas ainda acordo sobressaltada algumas noites, acreditando ter ouvido passos no corredor. Meus pais instalaram um sistema de segurança completo em nossa casa, mas a sensação de vulnerabilidade persiste. O que mais me atormenta não é apenas a lembrança do que sofri, mas a dor de ter perdido Eva de forma tão brutal. Nas noites mais difíceis, quando as memórias se tornam quase insuportáveis, me agarro à esperança de que o sistema de justiça não falhe, que aqueles dois nunca mais tenham a oportunidade de fazer com outras o que fizeram conosco. Sei que um dia essa dor não terá mais o mesmo poder sobre mim. As feridas não desaparecerão completamente. Algumas marcas são permanentes, mas a intensidade do sofrimento diminuirá. Enquanto isso, continuo vivendo um dia de cada vez, honrando a memória de Eva e reaprendendo aos poucos a confiar no mundo novamente. Quando criança, achava que medo era aquela sensação ao assistir filmes de terror escondida debaixo das cobertas. Estava errada. O verdadeiro medo tem cheiro, tem peso e congela o sangue nas veias. Descobri isso aos 7 anos, numa noite de verão que mudou para sempre minha forma de ver o mundo. O cenário desse pesadelo não foi um lugar sombrio, mas sim uma colorida feira de diversões. Para minha família, visitar a feira anual era tradição sagrada. Papai e mamãe me levavam religiosamente a cada verão, e eu aguardava esse momento durante o ano inteiro. O céu noturno iluminado por luzes piscantes, a música alta misturada com risadas, o aroma irresistível de pipoca e maçã do amor. Aquele lugar sempre representou pura alegria para mim. Naquela noite específica, eu saboreava um algodão doce gigante, andando de mãos dadas com meus pais. Eles conversavam animadamente, observando as barracas e atrações. A multidão era mais densa que o normal. Pessoas se espremiam para passar, mas isso só aumentava a excitação do ambiente. Como poderia imaginar que em segundos tudo desmoronaria? Foi quando papai soltou minha mão brevemente para pegar dinheiro na carteira. Um grupo de adolescentes passou correndo, criando uma onda humana que me separou deles. Em um piscar de olhos, estava sozinha em um mar de estranhos. Girei em círculos, procurando seus rostos familiares, mas só via pernas de adultos desconhecidos e expressões indiferentes. "Mamãe! Papai!"
Tentei gritar, mas as palavras mal saíram da minha garganta. O barulho da feira engolia minha voz, como se eu estivesse tentando gritar debaixo d'água. Não era exatamente terror o que senti primeiro, mas uma confusão atordoante e a certeza de que precisava encontrá-los rapidamente. Comecei a me mover, esbarrando em pessoas, ignorando olhares irritados. Cada segundo longe deles fazia o parque de diversões mudar sua face. As mesmas luzes que antes me encantavam agora pareciam duras, ofuscantes. A música festiva soava distorcida, quase agressiva. Era como se o lugar tivesse revelado seu lado sombrio, só para mim. Avistei um homem operando um carrossel e corri até ele. "Moço, perdi meus pais", disse com voz trêmula. Ele mal olhou para mim, continuou coletando ingressos e respondeu sem interesse: "Espere que eles vão te achar. Sempre acham." Então voltou para seu trabalho, como se meu desespero fosse apenas um inconveniente. Naquele momento, percebi que estar sozinha na multidão era estar mais isolada do que nunca. Caminhei por quase 1 hora. Minhas pernas já doíam, minha garganta ardia de tanto chamar por eles. O algodão doce, antes tão apetitoso, agora grudava nos meus dedos como uma lembrança do que era estar segura. Foi quando uma voz feminina e calma cortou meu desespero. "Está perdida, querida." Virei-me e encontrei uma senhora de cabelos grisalhos. Usava um casaco vermelho brilhante e tinha um sorriso que, à primeira vista, parecia reconfortante. Lisa, como mais tarde descobri ser seu nome, tinha rugas profundas ao redor dos olhos pequenos e escuros. Algo em seu olhar me incomodou instantaneamente, como um aviso silencioso que meu corpo captou antes da minha mente. "Não consigo encontrar meus pais", respondi, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Os olhos dela brilharam de um jeito estranho. "Vamos procurá-los juntas, pequena. Conheço este lugar como a palma da minha mão." Estendeu seus dedos finos em minha direção. Hesitei por alguns segundos. Uma voz interior me dizia para recusar, para procurar um segurança, alguém de uniforme. Mas estava tão cansada, tão confusa. Quando Lisa pegou minha mão, seu aperto era firme demais, quase doloroso. "Onde você mora, querida? É perto daqui?" perguntou enquanto me guiava por entre a multidão. "Não, é longe. Meus pais ainda estão aqui na feira, tenho certeza", respondi, começando a notar que não estávamos indo para o centro da feira, mas para suas bordas. "Ninguém aqui vai te ajudar, docinho. Essas pessoas só se importam com diversão, não com uma criancinha perdida", sussurrou com uma frieza que me fez estremecer. Seu aperto em meu pulso ficou ainda mais forte. Aos poucos, as luzes e sons da feira foram diminuindo atrás de nós. O chão de terra batida deu lugar a um estacionamento escuro com poucos carros. Meu estômago se contraiu violentamente. "Quero voltar", disse, plantando os pés no chão. "Meus pais devem estar me procurando lá dentro." O rosto de Lisa transformou-se completamente. O sorriso desapareceu como uma máscara arrancada, revelando uma expressão dura e ameaçadora. "Crianças não devem andar sozinhas. Você vem comigo agora." Sua voz não tinha mais qualquer traço de gentileza. Puxou-me com tanta força que o algodão doce escapou dos meus dedos e caiu no asfalto. Tentei me soltar, arranhei seu braço, gritei por socorro, mas ela era surpreendentemente forte. Senti uma pancada na cabeça, um gosto metálico na boca e então escuridão completa. Acordei em um lugar que cheirava a mofo e produtos de limpeza baratos. Um quarto pequeno, iluminado por uma única lâmpada fraca que zumbia e piscava no teto. As paredes de madeira velha tinham manchas de umidade. Havia uma mesa com uma cadeira e no canto um telefone antigo de disco. Quando tentei me mover, descobri que meus pulsos estavam amarrados com algum tipo de corda áspera que cortava minha pele. Meu coração disparou quando ouvi passos se aproximando. A porta rangeu ao abrir e Lisa apareceu. Atrás dela estava um homem alto e magro, completamente calvo.
Roberto, como o ouvi ser chamado depois, tinha olhos vazios que me observavam como se eu fosse um objeto, não uma criança. Hora de falar com sua família, docinho, disse Lisa com uma calma perturbadora. Você vai dizer exatamente o que eu mandar, entendeu? Roberto discou alguns números no telefone. Quando ouvi a voz embargada da minha mãe, gritei desesperadamente. Mamãe, sou eu! Me ajuda, por favor! Chorei com toda a força que tinha. Minha mãe soluçava do outro lado, mal conseguindo formar palavras. Lisa arrancou o telefone da minha orelha e falou com frieza. 300 mil! Nada de polícia. Ligamos amanhã com instruções. E desligou, olhando para mim com um sorriso vazio. Viu como é fácil? Agora é só esperar. Os dias no cativeiro se misturavam em uma rotina de fome e medo. Lisa me trazia água e um sanduíche pela manhã, apenas o suficiente para me manter viva. Roberto raramente aparecia, mas quando o fazia, discutia com ela em voz baixa, pensando que eu não podia ouvi-los. Uma noite, escutei uma discussão particularmente acalorada através da parede fina. O resgate foi pago. Vamos deixá-la em algum lugar e sumir com o dinheiro, dizia Lisa. Você sabe que não podemos deixar testemunhas, respondeu Roberto com voz fria e calculista. Uma criança dessa idade pode nos identificar facilmente. Não vou ter isso na minha consciência, retrucou Lisa com firmeza surpreendente. Desde quando você tem consciência? Riu Roberto com desdém. Você a trouxe até aqui sem pensar duas vezes. O silêncio que seguiu me gelou a alma. Horas depois, Lisa entrou no quarto empunhando uma faca. Pressionou a lâmina contra minha garganta e fechei os olhos, certa de que morreria ali mesmo. Em vez disso, senti a corda dos meus pulsos sendo cortada. Seu pai pagou o que pedimos, sussurrou ela. Roberto saiu para buscar mais suprimentos. Temos 20 minutos. Seus olhos, antes frios, agora pareciam quase arrependidos. Se ele descobrir, mata nós duas. Me empurrou para o carro e dirigiu por cerca de meia hora em silêncio absoluto. Parou em uma área residencial tranquila, perto de um posto policial. Corre até lá e não olha para trás, ordenou. E nunca, jamais, confie em estranhos novamente. Corri como nunca havia corrido antes. Um policial me viu chegando desgrenhada e em pânico. Horas depois, estava nos braços dos meus pais, que choravam e me abraçavam como se eu fosse desaparecer novamente a qualquer instante. Soube depois que Lisa foi presa semanas mais tarde, quando tentou o mesmo golpe com outra criança. Roberto nunca foi encontrado. Meus pais nunca mais me deixaram sair de suas vistas em lugares públicos. E passamos por anos de terapia juntos. Mesmo hoje, como adulta, não consigo passar perto de parques de diversões ou feiras. O cheiro de algodão doce me dá náuseas e luzes piscantes me fazem reviver aquele terror primitivo. Aprendi da pior maneira possível que o verdadeiro medo não está em histórias inventadas, mas nos sorrisos falsos e nas mãos estendidas de estranhos com intenções sombrias. Frequentemente, nossos maiores medos têm origens que poucos conseguiriam imaginar. No meu caso, a simples menção de um elevador é suficiente para fazer meu coração acelerar e minhas mãos suarem. Sou Renato, tenho 35 anos e há quase 2 décadas carrego um pavor que me obriga a subir dezenas de escadas diariamente, mesmo que isso signifique chegar ofegante aos meus destinos. Minha esposa e meus filhos já se adaptaram a essa peculiaridade, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, eles não compreendiam por que eu sempre escolhia o caminho mais cansativo. Muitos compartilham essa fobia. Alguns temem ficar presos em espaços confinados, outros se apavoram com a possibilidade de uma queda súbita. Mas minha história tem raízes em algo muito mais perturbador. Um incidente que mudou para sempre minha relação com esses compartimentos metálicos. Eu tinha apenas 16 anos quando tudo aconteceu.
Voltava de uma partida de futebol com amigos em um dia cinzento que ameaçava chuva a qualquer momento. Morávamos num prédio antigo, eu no quinto andar com minha mãe, e usava o elevador sem qualquer hesitação. Era apenas uma caixa metálica que poupava minhas pernas de escadas intermináveis. Naquele dia específico, havíamos quase cancelado o jogo devido ao tempo instável. Fui eu quem insistiu que o céu nublado não significava necessariamente chuva. E, felizmente, estava certo. Chegando ao prédio, aguardei o elevador no térreo. Entrei quando as portas se abriram e apertei o botão para o quinto andar. Foi quando as portas estavam prestes a se fechar que notei uma presença perturbadora. Do outro lado, um homem extremamente magro e alto me observava fixamente. O contraste era desconcertante. Roupas relativamente novas cobriam um corpo visivelmente negligenciado. O cheiro que emanava dele era tão desagradável que instintivamente recuei um passo. Sua pele tinha uma aparência doentia, quase acinzentada. Pensei inicialmente que pudesse ser alguém em situação de rua que havia encontrado abrigo no prédio, mas isso era improvável naquela vizinhança tranquila. O que mais me inquietava era seu olhar penetrante. Seus olhos não piscavam, como se estivessem congelados em minha direção. Na tentativa de dissipar a tensão, evitei contato visual direto e olhei para o teto do elevador. Aqueles segundos pareceram se estender infinitamente. O espaço, normalmente comum e cotidiano, transformou-se numa armadilha claustrofóbica com aquela presença perturbadora. A chegada ao meu andar foi um alívio indescritível. Praticamente saltei para fora assim que as portas começaram a se abrir, lançando um rápido olhar para trás, apenas para confirmar que ele permanecia imóvel, ainda me observando. Em casa, tentei afastar aquela imagem inquietante. Tomei um banho demorado, como se pudesse lavar também a lembrança daquele encontro, e mergulhei em videogames para ocupar minha mente. Minha estratégia funcionava até que minha mãe apareceu no quarto pedindo um favor. Precisava de ingredientes para o jantar e não podia sair naquele momento. Contrariado, mas sem alternativas, peguei algum dinheiro e desci pelas escadas, evitando deliberadamente o elevador. O mercado ficava próximo, a uns 5 minutos caminhando. Fiz as compras rapidamente, ansioso para voltar à segurança do lar. O peso das sacolas, no entanto, me fez reconsiderar minha decisão de usar as escadas na volta. Afinal, tinha sido apenas um encontro estranho. Nada realmente ameaçador havia acontecido. Entrei no elevador vazio no térreo e suspirei aliviado. Apertei o botão para o quinto andar e me encostei contra a parede, equilibrando as sacolas. Quando chegamos ao segundo andar, o elevador parou inesperadamente. As portas se abriram para um corredor deserto, ninguém esperava para entrar. Aguardei alguns instantes, confuso, quando percebi um movimento nas sombras. A mesma figura esquelética deslizou silenciosamente para dentro da cabine, posicionando-se no canto oposto. Desta vez, evitou olhar diretamente para mim, mas sua presença era igualmente perturbadora. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, as portas se fecharam e o elevador continuou subindo. Foi entre o terceiro e quarto andares que o verdadeiro pesadelo começou. Um tremor violento sacudiu a cabine. As luzes normais apagaram-se e apenas uma iluminação de emergência avermelhada permaneceu. Estávamos presos entre andares e o pânico começou a se instalar. O estranho, que até então mantinha distância, virou-se lentamente em minha direção. A luz vermelha transformava seu rosto cadavérico em algo saído de um filme de terror. Seus olhos, agora completamente arregalados, tinham uma expressão de pânico e êxtase misturados. Sua respiração acelerou visivelmente e um sorriso perturbador começou a se formar em seu rosto. Percebi naquele momento que não estava lidando com uma pessoa comum. Não era um morador nem um visitante. Sua presença naquele elevador tinha um propósito muito mais sombrio.
O medo me paralisou completamente enquanto minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação ou uma saída. O estranho começou a tremer intensamente, como se estivesse sofrendo algum tipo de ataque. Seus movimentos tornavam-se cada vez mais erráticos e imprevisíveis. Meu corpo inteiro gritava para correr, lutar ou gritar, mas permaneci congelado contra a parede, as sacolas de compras esquecidas no chão. Sem aviso, ele avançou violentamente em minha direção. Não havia necessidade de armas. Seu rosto contorcido em uma máscara de loucura era ameaça suficiente. Fui empurrado contra o canto do elevador, o cheiro nauseante invadindo minhas narinas. Senti suas mãos geladas, agarrando meus braços com uma força surpreendente para alguém tão esquelético. Por um instante, fechei os olhos, certo de que jamais veria minha família novamente. Quando os reabri, seu rosto estava a centímetros do meu, aquele sorriso demoníaco dominando suas feições. Um grito animalesco escapou de sua garganta e, em seguida, suas unhas compridas e sujas começaram a rasgar minha pele. Dor, pura e avassaladora. Ele me atacava como uma criatura selvagem. Minhas tentativas de defesa eram inúteis contra aquela fúria descontrolada. Gritei, empurrei, debati-me, mas nada parecia detê-lo. As unhas continuavam rasgando meus braços, pescoço, rosto, deixando rastros ardentes de dor por onde passavam. De repente, as luzes normais voltaram. O elevador sacudiu levemente e começou a se mover. Ouvi vozes no corredor. Alguém havia escutado meus gritos. Quando as portas se abriram no quarto andar, 3 policiais aguardavam com armas em punho. Aparentemente, uma vizinha tinha ligado para a polícia após ouvir gritos vindos do elevador. Em segundos, meu agressor foi imobilizado, mas eu já estava deslizando para a inconsciência, enfraquecido pela perda de sangue e pelo choque. O mundo escureceu completamente. Acordei no hospital horas depois, coberto de curativos e com uma forte dor de cabeça. Um policial aguardava para tomar meu depoimento e me revelou a verdade aterrorizante. Meu agressor era um paciente psiquiátrico que havia escapado durante um blackout na região. Não era seu primeiro ataque, já havia assassinado 3 pessoas de maneira similar. A revelação mais perturbadora veio dias depois, quando descobri que as autoridades já sabiam da presença daquele homem no meu prédio. Tinham recebido denúncias de um estranho rondando o local, mas sem câmeras de segurança e sem provas concretas, não conseguiram localizá-lo a tempo. A operação policial estava em andamento quando fui atacado. Eu havia entrado no elevador exatamente no momento errado. Minha recuperação física foi relativamente rápida, mas as cicatrizes emocionais provaram-se muito mais duradouras. Minha esposa, então namorada, foi fundamental nesse processo, permanecendo ao meu lado durante as noites de pesadelos e os episódios de pânico. Meus filhos cresceram, ouvindo versões suavizadas da história, compreendendo gradualmente por que o pai sempre escolhe as escadas. Hoje, anos depois, sei que meu agressor faleceu numa instituição psiquiátrica de segurança máxima. Os médicos disseram que ele sofria de esquizofrenia severa, não tratada, acreditando que precisava marcar suas vítimas para algum propósito delirante que jamais foi completamente esclarecido. Mesmo sabendo que ele não existe mais, ocasionalmente, quando as circunstâncias me forçam a entrar num elevador, sinto aquela presença inquietante nos cantos escuros da cabine. Um fantasma que não existe, mas que continua me assombrando silenciosamente. As pessoas me conhecem como Luciane. Por mais de 6 anos, interpretei o tarô em um canto discreto de meu apartamento. Nada extravagante adornava aquele espaço. Uma mesa modesta, luz difusa e meu baralho gastado pelo uso constante. Sem velas aromáticas, cristais ou qualquer parafernália mística, apenas as cartas e as verdades que elas traziam à tona.
Quem me procurava geralmente carregava dúvidas sobre amores perdidos, problemas financeiros ou lutos recentes, pequenas âncoras de esperança em mares turbulentos. Os resultados variavam. Alguns saíam com lágrimas nos olhos. Outros pareciam ter perdido 10 quilos de preocupação. Nunca me apresentei como médium ou clarividente. Meu único talento era observar os padrões das cartas, e depois de tantos anos encarando rostos de pessoas tentando esconder suas verdades de si mesmas, desenvolvi uma intuição afiada. Meu lar ficava no térreo de um prédio antigo. Paredes com rachaduras que contavam suas próprias histórias, persianas que se recusavam a obedecer, organização funcional, mas caótica. Era simples, mas completamente meu. Com o passar do tempo, formei uma clientela fiel que não questionava minhas habilidades. Ocasionalmente, rostos novos apareciam, alguns trazendo energias desconcertantes, como se não pertencessem àquele espaço. Até então, eu sabia lidar com todas essas situações. Numa terça-feira de outubro, quando as folhas secas dançavam na calçada sob a luz âmbar do entardecer, tudo mudou. Jake, nome que escolho para proteger sua identidade real, não se anunciou com o toque suave da campainha como os outros. Suas 3 batidas secas e decididas reverberaram pelo apartamento como um aviso. Ao abrir a porta, encontrei um homem de altura média, ombros curvados, como se carregasse um fardo invisível, e olhos que vasculhavam o ambiente com uma intensidade perturbadora, como alguém buscando algo que só ele podia ver. Sua roupa pingava não uma chuva qualquer, mas o tipo de encharcamento que sugere horas vagando sob tempestade. Uma conhecida disse que você oferece respostas, murmurou com voz controlada, que ajuda pessoas a organizar o caos mental. Hesitei por 3 segundos, tempo suficiente para sentir o primeiro alarme interno, mas abri passagem. Essa decisão, aparentemente trivial, alteraria irreversivelmente o curso da minha existência. Nossa primeira sessão transcorreu dentro dos parâmetros normais. Jake extraiu do bolso interno uma fotografia desgastada, uma mulher loira com expressão ausente, como se o fotógrafo tivesse capturado apenas sua casca física, não sua essência. Ela ainda pensa em mim? Perguntou com uma vulnerabilidade que me pareceu genuína. Embaralhei as cartas, deixando que fluíssem entre meus dedos até distribuí-las na formação clássica. A resposta emergiu cristalina. Não, aquela mulher havia seguido em frente. Transmiti essa mensagem sem rodeios, e Jake permaneceu imóvel, olhos fixos na fotografia como se pudesse extrair dela uma verdade diferente. Quando ofereci redistribuir as cartas, ele simplesmente negou com um movimento quase imperceptível da cabeça, deixou o pagamento sobre a mesa e partiu em silêncio absoluto. 10 dias depois, o reencontrei na porta. Desta vez, segurando outra fotografia, um homem de meia-idade, semblante sério. A mesma pergunta pairou no ar entre nós. Percebi, então, um padrão preocupante. Não estava diante de alguém processando términos amorosos, mas de uma mente obcecada, mergulhada em fixações doentias. Mantive essa observação para mim, preocupada em não desestabilizá-lo ainda mais. Na terceira visita, 3 semanas após nosso primeiro encontro, Jake chegou sem fotografias. Sentou-se pesadamente na cadeira e, sem preâmbulos, questionou. Consigo ver maldições nas cartas? Expliquei cuidadosamente os limites da cartomancia, como eu a praticava, mas ele insistiu com uma urgência latente. Relatou ocorrências inexplicáveis em sua vida. Portas trancadas que se escancaravam sozinhas durante a madrugada, objetos que desapareciam para reaparecer em locais impossíveis, uma sequência tão improvável de infortúnios que parecia orquestrada por forças invisíveis. Durante seu relato, mantive uma máscara de serenidade profissional, mas internamente algo me dizia que estava diante de uma mente fragmentada. As cartas não revelaram nenhum indício sobrenatural,
Apenas caminhos obscurecidos por escolhas equivocadas. Ao término da sessão, Jake levantou-se sem oferecer pagamento e deixou meu apartamento sem uma palavra de despedida. Aquele foi o momento decisivo, o ponto onde deveria ter encerrado nosso vínculo, mudado de endereço, desaparecido. Mas subestimei a situação, classificando-o mentalmente como apenas mais um cliente instável em uma profissão que naturalmente atraía almas perturbadas. Na primeira semana de novembro, uma quarta-feira particularmente fria, percebi uma silhueta imóvel observando através das frestas da persiana. O reconhecimento foi instantâneo. Jake estava ali, estudando meu apartamento como um predador estuda sua presa. Meus dedos pairaram sobre o telefone, prontos para chamar a polícia, mas uma paralisia inexplicável me impediu. Talvez superstição. Talvez medo de retaliação. Entreabri a porta poucos centímetros, suficiente apenas para estabelecer contato visual, mas Jake a empurrou violentamente. O que você plantou dentro de mim? A pergunta saiu com uma tranquilidade artificial, como se ensaiada repetidamente até perder qualquer traço de emoção natural. Desde que consultei suas cartas, algo se move sob minha pele. Exigi que saísse imediatamente, afirmando com convicção que minhas leituras eram interpretativas, não manipulativas. Quando tentei fechar a porta, ele resistiu com força surpreendente. O impacto estilhaçou parcialmente o batente e a corrente de segurança, minha última barreira física, emitiu um estalo alarmante. Naquele momento, adrenalina pura substituiu o sangue em minhas veias. Pressionei meu peso contra a porta enquanto telefonava para um amigo que morava nas proximidades, mantendo a chamada ativa como testemunha silenciosa daquele embate. Após 15 minutos de tensão quase insuportável, Jake recuou sem aviso, como se algo tivesse quebrado dentro dele. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador que o confronto. Passei aquela noite em vigília absoluta, sobressaltando-me com cada ruído. O vento nas venezianas, o rangido natural da madeira, o distante latido de um cão. Por volta das 3 da manhã, um arranhão metódico e contínuo surgiu nas paredes externas, como unhas raspando concreto ou metal arranhando superfície dura. Ao investigar cautelosamente, descobri a janela do corredor completamente aberta, permitindo que o ar gélido da madrugada invadisse o apartamento. Um detalhe gritante. Aquela janela possuía uma tranca reforçada que eu verificava religiosamente todas as noites. Na mesa central, meu baralho de tarô, que guardara cuidadosamente após o último atendimento, estava disposto numa formação que jamais utilizara. Desenho complexo que parecia contar uma história sombria. As próximas 96 horas transformaram meu apartamento em prisão voluntária. Comida entregue à porta, contato mínimo com o exterior, uma faca de cozinha como companhia constante. O isolamento não era fruto de paranoia infundada, mas de uma certeza visceral: Jake retornaria. Existem instintos primitivos que sobrevivem sob as camadas de civilidade. E todos os meus sinalizavam perigo iminente. No quarto dia de autoconfinamento, um odor peculiar começou a permear o ambiente. Não era a decomposição de alimentos esquecidos ou o mofo comum em construções antigas, mas uma fragrância adocicada com notas úmidas, como páginas de livros antigos deixados em porão alagado. Inicialmente perceptível apenas no corredor, o cheiro migrou para a cozinha e finalmente invadiu meu quarto, como se rastreasse meus movimentos. Limpei obsessivamente cada centímetro do apartamento com produtos químicos industriais. O odor recuava temporariamente, apenas para retornar intensificado horas depois, como se zombasse de meus esforços. Na sexta noite, o arranhão metálico retornou mais próximo, mais deliberado. Ao verificar pela espia da porta, não vi ninguém, mas minha caixa postal estava escancarada, violada. A prudência sugeriu esperar até o amanhecer.
Na manhã seguinte, sob a segurança relativa da luz diurna e presença de vizinhos, inspecionei o compartimento metálico. O conteúdo, uma mecha de cabelo humano amarrada com elástico colorido, despertou em mim um terror primordial, visceral, que transcendia o medo comum. Meus dedos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para desbloquear o celular e enviar mensagem pedindo socorro. Enquanto aguardava a resposta, minha mente girava em espiral descendente. Como ele manipulara as cartas para revelar verdades que não poderia conhecer? Como invadira meu espaço selado? E então, uma possibilidade aterrorizante emergiu das sombras da consciência. Talvez, inadvertidamente, durante nossas sessões, eu tivesse servido como catalisador para algo adormecido em seu interior. Como se minhas leituras tivessem rasgado um véu entre realidades, permitindo que algo escuro atravessasse não algo sobrenatural, mas aquela parte de nós mesmos que mantemos encadeada no porão da consciência. Aquela noite trouxe um silêncio antinatural, como se o próprio ar houvesse congelado. Os sons cotidianos, vizinhos conversando, trânsito distante, sistemas de ventilação simplesmente cessaram. Permaneci no sofá, empunhando a faca como talismã contra o desconhecido, cada respiração cuidadosamente controlada para não perturbar aquela quietude opressiva. As batidas vieram pontualmente à meia-noite, não o toque hesitante de visitante incerto, mas golpes determinados que pareciam testar a resistência da madeira. Levantei-me para fortalecer a barricada improvisada, mas antes que alcançasse a entrada, a porta implodiu. Fragmentos de madeira projetaram-se como estilhaços, e Jake materializou-se na moldura destruída. Em uma mão, uma alavanca metálica. Na outra, um embrulho de tecido, cujo conteúdo não consegui identificar. Seu olhar atravessou a sala diretamente para mim, não com ódio ou raiva, mas com uma certeza terrível. Não há mais onde se esconder, declarou com voz quase gentil. Você plantou isto dentro de mim durante a leitura. Agora temos que carregar juntos. Não houve tempo para processar suas palavras. Em um movimento fluido, ele cobriu a distância entre nós, torcendo meu pulso até que a faca caísse inútil no chão. Recuei desorientada, buscando freneticamente qualquer objeto defensivo. Meus dedos encontraram um abajur de cerâmica e, num movimento desesperado, arremessei-o contra seu rosto. O impacto foi surpreendentemente eficaz. A cerâmica estilhaçou-se contra sua testa, abrindo um corte profundo que imediatamente verteu sangue escuro. Jake cambaleou, momentaneamente desorientado, uma janela de segundos preciosos. Não hesitei. Atravessei a cozinha em disparada e escapei pela porta dos fundos, sem olhar para trás, sem pensar em pertences ou amanhãs. Corri como nunca havia corrido, pulmões queimando, músculos protestando, diretamente para a praça central do bairro, um espaço aberto e iluminado, onde outras pessoas poderiam testemunhar o que acontecia. Gritos escaparam de minha garganta antes mesmo que percebesse estar gritando, chamando a atenção dos transeuntes noturnos que inicialmente me encararam com desconfiança. A compreensão coletiva veio quando avistaram Jake surgindo na esquina. Sangue escorrendo pelo rosto contorcido, arrastando um objeto metálico pelo asfalto, gerando aquele mesmo som arranhado que me perseguira noites antes. Um homem, jamais soube seu nome, interceptou Jake com um empurrão preciso. Outros se juntaram rapidamente, subjugando-o contra o pavimento enquanto alguém acionava autoridades. Mesmo imobilizado, Jake continuava vocalizando não ameaças ou insultos, mas uma litania incoerente sobre entidades ocultas, portas abertas e possessões. Os policiais que chegaram 15 minutos depois não precisaram de muita convicção para algemá-lo e conduzi-lo sob custódia. Relataram-me depois que ele não parava de repetir que eu havia plantado algo dentro dele durante a sessão de tarô, algo que se alimentava dele por dentro.
Não gastei energia questionando sua sanidade mental. Minha única preocupação era colocar distância máxima entre nós. Nas semanas seguintes, reconfigurei completamente minha existência. Novo endereço em bairro distante, profissão diferente, identidade reformulada. O baralho de tarô, aquele mesmo que interpretara seus segredos, encontrou destino final na lixeira industrial do quarteirão. Hoje trabalho remotamente, analisando dados para uma empresa de tecnologia. Meu apartamento atual possui sistema de segurança avançado e, ainda assim, durmo com todas as luzes acesas. Antigos clientes, ocasionalmente, me encontram nas redes sociais, pedindo consultas que recuso educadamente. Estou determinada a manter fechadas quaisquer portas que possam existir entre mundos que não deveriam se tocar. Mas há noites, especialmente aquelas após chuvas intensas, em que acordo sobressaltada, sentindo aquele mesmo aroma adocicado e úmido pairando no ar. Nesses momentos, sei que algumas conexões, uma vez estabelecidas, jamais se rompem completamente. Sempre fui fascinado por estradas solitárias e paisagens desconhecidas, mas uma experiência em junho de 2018 transformou para sempre minha relação com viagens noturnas. Já se passaram 7 anos desde aquele encontro nas margens da rodovia, mas as lembranças permanecem nítidas, como se tudo tivesse acontecido ontem. Naquela época, entre semestres universitários, planejei um dia intenso de turismo para conhecer o Parque Estadual das Montanhas Vermelhas, que há tempos aguardava na minha lista de lugares a explorar. A ideia era simples e econômica: sair ao amanhecer, passar o dia inteiro explorando diversos pontos de interesse e retornar à noite, evitando gastos com hotel. O dia transcorreu magnificamente. As trilhas e mirantes superaram minhas expectativas, o que me fez estender a visita além do planejado. Quando finalmente decidi voltar, o relógio já marcava 10 da noite. Segundo o meu aplicativo de navegação, teria pela frente 4 horas e meia de estrada até chegar em casa. Com metade do trajeto percorrido, percebi que o cansaço começava a vencer. Minhas pálpebras pesavam e a visão ocasionalmente embaçava. Tentei diversos truques para me manter alerta. Abri todas as janelas para sentir o ar frio da noite. Aumentei o volume do rádio. Bebi água gelada. Até dei tapas leves no próprio rosto. Nada funcionava. Em um momento de lucidez, reconheci o perigo. Continuar dirigindo naquele estado seria convidar o desastre. Quando avistei uma placa indicando uma área de descanso a 2 quilômetros, tomei a decisão que mudaria aquela noite. Apenas 1 hora de cochilo, pensei, e depois seguirei caminho. O estacionamento surgiu como uma ilha de concreto no oceano escuro da estrada rural. A ausência completa de outros veículos deveria ter sido meu primeiro alerta, mas na época pareceu apenas natural para uma estrada secundária àquela hora. As luzes bruxuleantes do local criavam sombras inquietantes enquanto estacionava. O silêncio era quase físico. Nem mesmo o habitual zumbido de insetos noturnos podia ser ouvido. Reclinei meu banco, ajustei o alarme do celular e rapidamente mergulhei num sono profundo, apesar do ambiente pouco acolhedor. O toque estridente me arrancou do descanso, deixando-me momentaneamente desorientado. Enquanto recuperava a noção de onde estava, uma pressão incômoda na bexiga anunciou que precisaria usar o banheiro antes de seguir viagem. Relutante em deixar a segurança do carro, observei o prédio principal. Uma construção retangular de concreto com algumas janelas iluminadas por uma luz amarelada que piscava irregularmente. O chão de cerâmica do edifício estava parcialmente quebrado, e o cheiro de mofo, misturado com produtos de limpeza baratos, invadia minhas narinas enquanto caminhava pelo corredor vazio. Empurrei a porta do banheiro masculino, que produziu um rangido metálico desagradável.
O interior, iluminado por lâmpadas fluorescentes, estava surpreendentemente limpo em contraste com o restante do local. Mal havia entrado na cabine quando um ruído de conversa sussurrada chegou aos meus ouvidos. Congelei instantaneamente. Era impossível que alguém tivesse chegado sem que eu notasse. Não tinha ouvido o motor de carro, passos ou a porta da entrada principal. A voz parecia próxima demais, como se a pessoa estivesse logo ali, no banheiro vazio que acabara de inspecionar. A porta do banheiro se abriu com um chiado longo. Contive a respiração, tentando me convencer de que era apenas outro viajante, embora meus instintos gritassem o contrário. Pequenas batidas na porta da minha cabine fizeram meu coração disparar, a ponto de quase sufocar. Ocupado, consegui dizer, minha voz traindo o nervosismo crescente. O silêncio que seguiu foi mais perturbador que qualquer resposta. Permaneci imóvel, esperando que o estranho se afastasse. Foi quando notei um movimento na fresta da porta. Um olho arregalado, injetado e sem piscar me observava diretamente. Nossos olhares se encontraram por um segundo eterno, antes que o horror verdadeiro começasse. Um grito agudo, quase inumano, rasgou o silêncio, enquanto o estranho começou a golpear violentamente a cabeça contra a porta da cabine. O impacto fazia toda a estrutura tremer. O som úmido dos golpes misturava-se aos gritos descoordenados, criando uma sinfonia de terror que paralisou meu corpo momentaneamente. Meu Deus, murmurei, o pânico crescendo como uma onda gelada dentro do peito. Instintivamente, lancei meu peso contra a porta para impedir que ela cedesse. Os golpes continuavam, ritmados e implacáveis, como se a dor não significasse nada para aquela criatura. Em um momento de desespero, quando senti uma breve pausa nos ataques, empurrei a porta com toda a força que consegui reunir. Houve um baque surdo e um gemido abafado. O impacto havia derrubado meu agressor. Sem olhar para trás, disparei para fora do banheiro e atravessei o corredor em segundos que pareceram eternos. O ar frio da noite atingiu meu rosto quando finalmente saí do prédio, correndo desesperadamente em direção ao meu veículo. Estava a meio caminho quando o som da porta principal se escancarando me fez olhar por sobre o ombro. A figura que me perseguia movia-se de forma estranha, quase mecânica, mas com uma velocidade alarmante. Seus olhos refletiam a luz fraca do estacionamento como os de um animal noturno. Por sorte, consegui alcançar meu carro antes dele. Com as mãos tremendo violentamente, lutei contra a adrenalina para encaixar a chave na ignição. O motor rugiu para a vida no exato momento em que uma sombra surgiu na janela. Um baque violento sacudiu o veículo. O homem havia se lançado contra a lateral do carro com uma força surreal. Pisei fundo no acelerador, o coração martelando dolorosamente contra minhas costelas. Através do retrovisor, presenciei uma imagem que nunca consegui apagar da memória. O estranho se levantando calmamente, como se o impacto não tivesse causado nenhum dano, e simplesmente me observando partir com uma imobilidade inquietante. Durante as 2 horas seguintes, dirigi bem acima do limite de velocidade, verificando constantemente o retrovisor, temendo ver faróis me seguindo ou aquela figura surgindo novamente. O sono havia desaparecido completamente, substituído por uma mistura tóxica de terror e adrenalina que manteve meus sentidos em alerta máximo até chegar em casa. 7 anos se passaram. E ainda não encontrei explicação racional para o que aconteceu naquela noite. Alguns dias depois, pesquisei notícias sobre aquela região, buscando relatos de pessoas desaparecidas ou incidentes estranhos, mas não encontrei nada conclusivo. O que me atormenta não é apenas quem ou o que encontrei naquela parada de descanso, mas como alguém poderia estar naquele local isolado, sem nenhum veículo à vista. Hoje, minha vida seguiu em frente, mas 2 hábitos permaneceram:
Nunca mais viajo sozinho à noite, e não importa quão cansado esteja, jamais paro em áreas de descanso após o pôr do sol. Algumas lições são escritas com medo, e essa ficou permanentemente gravada em minha memória.